Olá, começa agora mais uma edição do Olhar de Líder, programa de entrevistas do Broadcast com executivos das principais empresas do Brasil. Hoje está conosco Sérgio Zimmermann. Ele é fundador da Rede Petz, uma das redes que mais crescem no Brasil. A empresa abriu capital na Bolsa em 2020 e se tornou uma das principais consolidadoras do setor, com uma série de aquisições feitas recentemente. Seja bem-vindo, Sérgio. Boa tarde. Boa tarde, Gabriel. Prazer estar aqui e poder compartilhar um pouco das informações da Petz com todos os ouvintes. Sérgio, eu queria começar, eu trouxe a questão da Bolsa, né, porque eu acho que é um tema interessante da gente trabalhar. Eu queria que você me contasse quando é que você percebeu que a rede estava crescendo a tal ponto de que poderia acessar o mercado de capitais e como foi essa preparação num setor que não tinha tradição, né, na Bolsa de Valores? A história começa um pouco antes, que do mesmo jeito que o setor não tem tradição na Bolsa, também não tinha nenhuma tradição com private equity. Uhum. E lá em 2013, 2014, nós fomos já a primeira empresa varejista do segmento a acessar um fundo americano, a ser acessado por um fundo americano, para justamente receber o investimento desse fundo. Então, o que acabou acontecendo foi que, ao fazer esse investimento, a gente já estava com a cabeça que a saída desse investimento seria a Bolsa. Uhum. Então, lá atrás, 2013 e 2014, quando o fundo entra, ele já está pensando em sair, e como é que ele sai? Provavelmente via Bolsa, que seria o caminho natural. Então, nós fomos preparados por aproximadamente 7 anos, governança, profissionalização, para chegar ao momento do IPO. Não por acaso, a gente quase não sentiu nenhum trauma de sair de uma empresa investida de um fundo para uma empresa de capital aberto. Foi muito mais intenso a troca de uma empresa familiar para uma empresa investida por um fundo do que empresa investida por um capital aberto. E como você acha que isso influenciou o processo de crescimento da empresa? Assim, daria para ter feito isso sem o mercado de capitais? Ou qual é o ritmo que se impôs depois disso? Então, Gabriel, dá. Do mesmo jeito dava para fazer sem o fundo também. Mas essa é a questão. Qual é o ritmo, né? Com o mercado com tantas oportunidades como é o mercado PET, especialmente naquele momento, a gente avaliou que era muito mais interessante acelerar. Se a gente dependesse só de crescer com os recursos próprios, o ritmo seria outro. Então, a gente entende que foi muito importante, e eu volto a dizer, não só por uma questão de recursos, mas a forma estruturada como foi feito o crescimento. Veja que interessante que quando o fundo entrou em 2013, final de 2013, em 2014, nós não abrimos uma única loja, isso com caixa cheio. Por quê? Porque a prioridade, assim que o fundo entrou, foi arrumar a casa, criar os indicadores operacionais, acertar os diretores, para, a partir de 2015, voltar a expandir. Então, essa maneira mais estruturada fez muita diferença, principalmente em anos mais turbulentos, como os anos da pandemia agora, de 2020 para cá, que a gente se beneficiou muito pelo fato de estar totalmente preparado em termos digitais para suportar a explosão de demanda que teve nessa área. Vou entrar no digital mais para frente, eu só queria encerrar esse capítulo entrada no mercado de capitais para entender assim, ou para outros setores quais lições ficam, né? Mas pontualmente o setor de PET não era um setor da Bolsa, né? Teve que ter alguma preparação para os investidores também entenderem o setor. Como é que vocês fizeram para que essa leitura fosse correta? Acho que até hoje tem muito investidor que falta referência. A referência acaba sendo muito em relação à nossa própria performance, mas você não tem os pares diretos
para serem comparáveis. A gente torce para que ou mais um ou mais dois entrem na Bolsa, ficar melhor a comparação de performance, etc, etc. Mas é um trabalho de educação mesmo. Então, quando você ia fazer o roadshow para o IPO, antes de falar da companhia, você tinha que vender o segmento. Né? Quando você vai falar com o investidor estrangeiro, você tem que vender o Brasil, depois o segmento e depois a empresa. Aqui dentro você vende o segmento e a empresa. Mas aí o segmento acaba entrando no radar de muitos fundos de investimento. Isso beneficiou o setor como um todo. As demais empresas, mesmo estando fora da Bolsa, acabaram recebendo maior atenção recebem hoje maior atenção dos investidores, justamente por conta da gente ter aberto esse novo segmento na B3. Você acha que tem espaço para mais empresas PETs na Bolsa? Claro, tem sim. Agora, uma coisa também muito interessante que a gente nem imaginava. Quando abri o capital, a gente sabe de muita empresa que abre capital e às vezes fica meio esquecida. Falta liquidez, porque até faz um IPO direitinho, mas depois não tem muito trade as ações. E a gente foi surpreendido como uma das empresas de varejo de maior trade da Bolsa. Né? Então, tanto é que em apenas um ano de listagem, a gente passou a figurar no índice oficial. E de mais de 500 empresas, você tem menos de 100 empresas que figuram no índice. Então, a gente ficou muito feliz pelo rapidíssimo reconhecimento também por parte dos investidores. Para a gente encerrar de vez essa história, eu queria entender qual lição que você deixa, que a entrada de um segmento na Bovespa deixa para outros segmentos. Né? O Brasil tem alguns mercados de capitais ainda em amadurecimento, né? E tem vários segmentos que ainda não chegaram até a Bolsa. Primeiro, você vê espaço para que mais cheguem? Qual a lição que você vê que pode ser tirada do seu exemplo para outros setores que ainda não estão? Acho que você deveria analisar o seguinte: todos os setores da Bolsa um dia tiveram o primeiro. Né? Não tem um setor que nasceu com dois. Sei lá, supermercado, um dia um entrou, depois veio outro. Farmácia, a mesma coisa. Loja de roupas e idem. Então, você não pode ficar acuado por entender que o segmento não está representado na Bolsa. Aliás, eu até diria diferente. O fato do segmento não estar representado na Bolsa é uma grande oportunidade de você ser o primeiro. Evidente, traz desafios, e o desafio principal principalmente por parte do investidor, ele te comparar com o quê para poder dizer se sua empresa é cara ou barata. É mais complexo para quem vai investir. Mas, por outro lado, você ter essa questão de ser o primeiro, você vira a referência do segmento. Você veja que aqui no caso que eu estou citando, em um ano a gente entrou já para as empresas que fazem parte do índice do Ibovespa. Evidente que outras empresas podem entrar no segmento. Agora, conseguir entrar para o índice também vai ser mais difícil, porque é mais restrito isso. E aí eu faria a comparação com o setor de farmácias. Você tem a Raia Drogasil, que é a referência do segmento, está no índice, mas as demais empresas de farmácia estão listadas, tradam, mas não conseguem liquidez suficiente para estarem no índice, para citar um exemplo. Entendi. Vocês vêm aí numa sequência boa de aquisições, né? Como é que é pensado esse processo de aquisições e fusões, né, de M&As, e como é que é feita essa decisão? A gente construiu um diferencial competitivo, que é a nossa plataforma de omnicanalidade, que é um diferencial real. É o diferencial que fez a gente, em menos de 20 anos de existência, assumir a liderança do mercado, contra uma empresa que já tinha mais de 35 anos de mercado. Então, de fato, a gente criou um diferencial competitivo. Mas não acreditamos
que esse diferencial vai permanecer eternamente. A gente sabe que quem ficou para trás está se mexendo, está fazendo a lição de casa para offsetar o diferencial competitivo nosso. E a gente não vai ficar aguardando quem foi ultrapassado fazer a lição de casa e tirar esse diferencial competitivo. Então, a gente entendeu que a gente já precisava criar o próximo diferencial, para que quando a outra empresa chegasse nesse ponto, a gente já estaria num outro ponto da competição. E foi aí que surgiu a história da criação do ecossistema. E a criação do ecossistema pressupõe você trazer novas competências, produtos, serviços que você não faz hoje, para você ter um ecossistema completo. E a gente utilizou como critério, primeiro, analisar muitas empresas. Você analisou muita coisa nesse período todo. E até para saber o que a gente não queria. E para ter tranquilidade que se algum concorrente anunciasse, como de fato fez, a compra de alguma empresa, que fosse uma empresa que a gente já tinha analisado e que a gente não teve interesse por alguma razão. E isso nos deixava muito tranquilo. Até o mercado cobrava um pouco que os outros estavam anunciando aquisições e a gente não. Mas a gente, mesmo com dinheiro em caixa, a gente não acredita que tem que fazer as coisas com pressa. A gente acredita em fazer bem feito. E quando apareceu a primeira oportunidade, então, foi Cansei de Ser Gato, depois veio a Zidog, depois a Cão Cidadão e mais recentemente a Petix. Essas 4 aquisições que nós fizemos, elas guardam uma relação de coerência muito grande com o perfil delas. Porque o que são essas 4 aquisições? São empresas cujos fundadores são brilhantes no que pretenderam fazer, que foram líderes na sua proposta de valor, então cada um lá no seu nicho, uma liderança total, que tem a mentalidade de crescimento e, fundamentalmente, que não existe número 2 dessas 4 companhias. Quando quem seria o número 2, então, seria uma alternativa para o concorrente comprar e copiar o movimento? Não tem. Pelo menos essas 4 companhias não têm. E isso se traduz numa vantagem competitiva muito mais perene, porque a gente está montando um ecossistema, então, com fundadores e com companhias que são ímpares nas suas respectivas áreas. E é esse diferencial que a gente pretende, e até mais ou menos 2025, está a pleno vapor, para ser a nossa a razão da gente crescer mais que os outros durante os próximos bons anos. Vocês estão avaliando algumas empresas agora? A gente sempre, acho que a gente nunca vai desligar a questão de estar olhando, mas 2022, até internamente, a gente elegeu como 3 pilares, e um dos pilares de prioridade total em 2022 é o pilar da integração. Aquisição é uma coisa, integração é outra. Adquirir é relativamente mais fácil do que integrar. E não adianta só ficar trazendo para dentro e depois não pensar como é que você faz para isso ter consistência. E a gente está totalmente focado em fazer as integrações do que já está dentro de casa, que é Zidog, Cansei de Ser Gato e Cão Cidadão, e aguardando ainda a autorização do CAD para poder fazer o mesmo com a Petix. Mas aquisições não vai parar, o processo de aquisições. Não, mas não é prioritário, é diferente. Em 2021, a gente tinha prioridade de analisar e ver o que a gente iria comprar. Agora a gente continua vendo, sem nenhuma pressa, pode até surgir alguma aquisição, mas não é o foco. O foco é integrar. Se esse ano rodar sem aquisição, não tem problema nenhum. A questão para nós é que esse ano a gente deveria avançar muito na agenda da integração. Porque aí você integra e aí você libera energia para depois pensar o que mais. O que mais que você pode comprar e colocar para dentro. A gente quis conscientemente fazer um pouco de respiro nesse negócio de ficar colocando empresas, porque, como eu disse, o ecossistema, empresas diferentes, com fundadores diferentes, trazem uma camada de complexidade importante. A gente precisa aprender também.
Eu não nasci sabendo como é que você faz gestão de ecossistema, entendeu? Do mesmo jeito que eu aprendi como é que se nacionaliza uma companhia. Eu nunca tinha feito gestão de uma companhia em múltiplos estados. Eu sou muito adepto do aprendizado, então eu estou constantemente aprendendo. Nunca também tinha feito gestão de uma empresa de capital aberto. Estou em processo de aprendizado. Aprendo com investidores, pergunto para investidores, peço feedback, vou aprendendo e vou devolvendo. O ecossistema é a mesma coisa, a gente não tem todas as respostas, mas a gente tem muitas perguntas e muita vontade de querer acertar e aprender. Os seus competidores estão se mexendo também, né? Já estão sinalizando que também devem entrar nessa onda de fazer aquisições. Como é que isso afeta o negócio de vocês? Como eu te disse, os movimentos que a gente viu, pelo menos até o momento, dos competidores, foram muito tranquilos para nós, porque não houve nenhum desses movimentos que não tivessem sido de empresas que a gente tivesse olhado e não se interessado, por alguma razão, por estratégia, por preço, por conceito, seja lá o que for. Então, não impactou a gente. Existe aqui, Gabriel, eu preciso te dizer uma coisa importante, até o que explica por que a gente demorou mais e vai demorar mais que os outros. O nosso ecossistema, todo mundo chama de ecossistema que está fazendo, mas existe uma diferença central do nosso ecossistema em relação ao que está sendo feito pelos concorrentes. O que é a base de um ecossistema? É você ter integrado a tecnologia para que um consumidor possa usar outros serviços e outros produtos, eventualmente de terceiros, dentro de uma plataforma única. E aí você diz que você tem um ecossistema, tudo lá para o seu pet. Muito bem, só que ao fazer isso, você está usando a credibilidade da sua marca para, por exemplo, estar colocando um hotel que não é seu, que você não opera, mas que está lá na base do ecossistema. Qual que é a diferença nossa para os outros? Se você tiver um problema numa hospedagem de hotel e você for reclamar com o dono do ecossistema, escuta, eu tive um problema na minha hospedagem, e agora? A resposta que você vai ter somos apenas uma plataforma que intermedia o hotel e você. Então, está aqui o contato do hotel, vá lá com o hotel e resolve esse problema com o hotel. Não fomos nós que prestamos o serviço. E isso, no meu entendimento do consumidor, é não respeitar o consumidor. Porque quando o consumidor contrata, ele não tem essa consciência que se ele tiver um problema, ele não vai poder acessar a marca principal, que ele vai ter que lidar com uma empresa que talvez não tenha estrutura para atendê-lo. Então, ele se sente traído. E ao se sentir traído, pode ser que, mesmo que... Porque a empresa coloca um aviso lá, é só você entrar no sistema deles, lá está lá. Atenção, não nos responsabilizamos pelos serviços prestados, serviço terceiro. Está avisado, mas ninguém lê. Está lá avisado, mas é uma proteção jurídica. Legalmente está tudo certo, mas se eu sou consumidor e eu tenho essa experiência, o mínimo que eu vou fazer é o seguinte: ok, tá bom, vocês me pegaram dessa vez, eu me ferrei lá com o hotel, só que vocês não vão mais ver a cor do meu dinheiro. Então, agora, quando eu precisar comprar ração, ou quando eu quiser dar banho, eu vou no concorrente de vocês e não gasto mais com vocês. E aí o ecossistema, que era para criar valor e criar um cross, ele destrói valor. Porque por conta de um serviço de terceiro mal feito, você deixou de ter a lealdade daquele consumidor. E por isso que a gente é muito cauteloso. Se você hoje entrar no nosso aplicativo e procurar por hotéis, você vai ver que não tem. Se você procurar por daycare, você vai ver que não tem. Por que não tem? Porque a gente primeiro precisa aprender a como é que a gente credencia e tem um nível de conforto para dizer: olha, Gabriel, pode ir, se você está procurando um hotel, tem esses hotéis aqui que a gente garante. E garantir é de verdade, é no duro. Se você tiver um problema lá, não importa que não foi a gente que fez o serviço, pode falar com a gente e a gente vai te dar toda a assistência e vai resolver o problema com você. A gente não vai fugir da responsabilidade. Você confiou na nossa marca para contratar, fique à vontade que a nossa marca vai dar assistência se você tiver um problema.
E esse caminho que eu estou te dizendo, Gabriel, é muito mais complexo, porque ele requer não só tecnologia. Tecnologia é fácil, mas ele requer uma estrutura e uma competência de credenciamento, de acompanhamento e de exclusão de parceiros que não prestem um bom serviço. E é isso, inclusive com o Alexandre Rossi, vindo junto com a Cão Cidadão, ele é a grande referência em comportamento animal, uma pessoa de altíssima credibilidade, ele vai ser uma peça-chave em ajudar a construir esses processos para que a gente saiba como credenciar demais prestadores de serviço. Você está falando bastante da formação do ecossistema, né? Eu entendo que as aquisições tiveram bastante esse foco, né? Mas não faria sentido também fazer aquisições para crescimento, né? Assim, de repente, a gente está falando de um mercado que é ainda bastante fragmentado, né? No Brasil. Não poderia usar isso para acelerar o crescimento, de repente? E até sendo um pouco mais ousado aqui, será que a gente não poderia nem pensar numa fusão grande no setor, assim, dada a fragmentação? Nesses 20 anos, a gente cresceu 100% orgânico, em termos de lojas. E tem uma razão para isso, né? Ou melhor, tem duas razões importantes para isso. A primeira delas é o formato das lojas. O mercado, de fato, é muito pulverizado, mas ele é pulverizado num formato que não é o nosso, que é o formato da pequena loja, sem estacionamento, etc, etc. Então, por mais que essa loja tenha clientes e venda, não é o que a gente acredita, né? A gente acredita num outro formato, um formato mais voltado à experiência, com estacionamento e com uma loja mais completa. Então, isso já é um inibidor da compra de varejo. Um outro inibidor é que muitos varejos fazem algum tipo de sucesso nas suas respectivas regiões com muita informalidade. E, evidentemente, a gente sabe que o dia que a gente comprasse, a partir daquele momento, seria 100% formal e talvez mataria o diferencial competitivo. Então, são as duas razões centrais pelas quais fica muito difícil crescer fazendo compras. Agora, evidentemente, você tem dois players grandes nesse negócio, esses dois players não tem nem a questão da falta de formalidade, nem a questão de tamanho. Então, serve, claro que serve. Mas, da nossa parte, a gente sempre está de portas abertas para entender, para conversar e, obviamente, essas companhias também têm o momento deles, também têm a ambição deles, eventualmente eles têm a intenção de fazer a IPO. Vamos deixar as coisas rolarem naturalmente, pode ser que um dia a gente siga juntos, mas por enquanto está cada um no seu caminho. Já houve conversa nesse sentido, mesmo que tenha sido informal? Sempre tem as especulações sobre a possibilidade de seguir nesse caminho, mas sempre tem um grau de complexidade e, como eu disse, às vezes deixar as empresas abrirem capital é mais simples. Quando você tenta fazer um negócio desse entre uma empresa de capital aberto e outra que está com capital fechado, é mais complexo, porque a de capital aberto, todo dia, todo minuto, o mercado está falando quanto essa empresa vale, né? A Bolsa está fazendo esse trabalho lá. Diariamente o mercado dá a sentença lá de qual é o valor da companhia. Uma empresa de capital fechado, não. Uma empresa de capital fechado tem uma subjetividade enquanto vale. Então, às vezes, é melhor esperar abrir capital, deixar o mercado também dizer quanto a outra empresa vale, e aí, se tiver que ser, pelo menos esse tipo de dificuldade a gente supera. Mas faria sentido na sua cabeça um negócio? Claro. Tem muita sinergia e o mercado ainda é muito pouco concentrado para não fazer sentido. Então, sem dúvida nenhuma, faria sim. Usando esse gancho, eu queria que você me falasse assim, a gente fala do mercado menos maduro em relação a mercados mais maduros. Eu imagino até que você tenha usado essas referências de fora quando teve que vender o setor aqui no Brasil, né? Usando como o indicador. Existe alguma coisa no Brasil que faz o mercado brasileiro um pouco diferente? Ou então, como você vê o mercado brasileiro em relação aos mercados que são mais maduros? A gente está caminhando para um patamar de maturidade em termos de gasto, em termos de comportamento do cliente que tem, vocês chamam de tutor, né? O que tem o pet aqui no Brasil. Como é que é o Brasil em relação ao mundo? O Brasil tem uma posição no mercado pet bastante
privilegiada, está sempre entre os 5, 6 maiores mercados mundiais, com detalhe assim, que tirando dos Estados Unidos, que é muito maior que todos, Estados Unidos sozinho, sei lá, acho que é 40% do mercado mundial, mas do segundo ao sexto é muito parecido. O Brasil oscila de segundo ao sexto mais em função de câmbio do que qualquer outra coisa. Então, o mercado inglês, alemão, japonês, brasileiro, está tudo próximo. E aí, veja que eu comparei tudo com países de primeiro mundo, tudo com países desenvolvidos. Então, essa já é uma característica importante para a gente pensar. Dos países que não são plenamente desenvolvidos, o Brasil é o único a estar no pelotão de elite do segmento PET em volume de vendas, o que por si só já é uma proeza. Agora, se você compara uma série de indicadores do consumidor brasileiro com o consumidor desses países, você vai ver que tem avenidas gigantes ainda de crescimento. Gasto médio por PET, penetração de ração super premium, utilização de antipulgas preventivamente, saúde preventiva. Então, por vários indicadores que você pegue de consumo em relação aos países desenvolvidos, tem muito espaço. Obviamente que a gente tem que ter um bom senso de ter a seguinte consciência. Não adianta olhar os indicadores e esquecer que o indicador central é a renda disponível. E quando você compara a renda disponível do brasileiro com qualquer um desses países que eu citei, o Brasil está muito atrás, o que ajuda a explicar em muito por que esses indicadores também estão atrás. Então, não é simples, não é só olhar para o indicador e dizer isso significa então que a gente vai naturalmente atingir o padrão de gasto da Alemanha, da Inglaterra, dos Estados Unidos. Vai, se o Brasil como um todo melhorar a economia, senão ainda vai ter muita distância mesmo. O setor PET costuma ser um pouco mais resiliente, né? Como é que vocês estão enfrentando o cenário macro hostil desse ano aí? Os juros e inflação alta. Aqui tem uma coisa muito interessante. Em 20 anos de companhia, a companhia foi fundada em 2002, houve pelo menos 3 momentos mais críticos macroeconômicos. 2008, depois 2015, 2016, foram 2 anos trágicos para o varejo brasileiro, e agora a pandemia. Estou falando em termos macroeconômicos. Nos 3 cenários, o segmento PET se descolou e muito do varejo. E por que descola? Porque o PET é tratado como filho. Porque o consumo do PET é muito inelástico. Eu brinco que cachorro, gato, passarinho não vê jornal, não assiste a TV Estadão, não vê Jornal Nacional, ele não sabe da guerra Rússia-Ucrânia, ele não sabe se a inflação está alta ou está baixa, ele não sabe da disputa presidencial, quem vai ganhar. A única coisa que ele quer é comer a mesma quantidade de ração, ele quer carinho e ele precisa de cuidados de higiene. E a pessoa, o tutor que cuida dele, sabe que faz muito sentido dar isso para ele, porque ele retribui 10 vezes mais todo esse carinho que ele recebe. Então, essa relação faz com que o consumo seja inelástico. Então, perceba que, no caso da nossa rede, 80% do que a gente vende faz parte dos produtos. Você não pode optar, esse mês eu não vou dar ração, esse mês eu não vou dar o antipulgas. Não dá para fazer isso. O que você pode optar não vou comprar caminho esse mês, não vou comprar roupinha, não vou comprar brinquedo. Isso, de fato, tem sofrido um pouco mais, nesse período mais difícil. Mas aí você pega 2020, que além da crise econômica, teve uma crise de saúde. E aí que vem um paradoxo. A crise de saúde fez a quarentena. A quarentena fez aumentar o convívio com PET. E o aumento de convívio com PET fez explodir positivamente o mercado PET, não aqui no Brasil, mas em várias partes do mundo. Explodiu para quem já tinha.
e para quem não tinha também, porque muita gente aproveitou a quarentena para adotar ou para comprar um pet. Isso fez com que a pandemia fosse um grande impulsionador do mercado. Uhum. Você falou que o pet não assiste à guerra, né, tudo, mas você se queixou recentemente de um cenário inflacionário, disse até que a negociação com a indústria ficou um pouco mais dura, né? Então, assim, de alguma forma, o seu negócio é atingido de alguma forma por inflação mais alta e juros mais altos, né? Isso mudou de alguma forma o plano de negócio para esse ano? Não, não muda. O que acontece, Gabriel, e aí a gente precisa sempre ter bastante atenção na sutileza da diferença de palavras, né? Uhum. Resiliência não significa imunidade, né? Então, aí aqui eu vou me referir a duas camadas de resiliência. A primeira é a resiliência do segmento. Aí é uma situação estatística. Você pega os últimos 20 anos, o segmento pet performa melhor que a média de outros segmentos de varejo. Ou seja, o segmento pet é melhor que a média do varejo como um todo. Aí você pega 20 anos de pets. Em 20 anos, em 80 trimestres, você vai ver que a Pets performa melhor que o segmento pet. E aí, esse efeito combinado eu chamo de dupla resiliência. Tem a resiliência do segmento e tem a resiliência da Pets dentro do segmento. Muito bem. Só que resiliência não significa que a gente não está sendo impactado, é evidente que estamos sendo. Uhum. Eu até falei um pouco de passagem aqui. Aqueles 20% de itens que são discricionários, o consumidor está diminuindo a compra daquilo. Outra coisa, em época normal, a gente consegue pegar muito consumidor que dá uma ração premium e convencê-lo a dar uma ração super premium, que é avançar um degrau na qualidade. Nessas épocas mais difíceis, a gente não consegue fazer isso. O que a gente consegue é manter quem está dando super premium e continuar dando super premium. Mas você não consegue convencer alguém que está gastando menos a gastar mais justamente no momento que a renda comprimiu. Então, são esses efeitos que a gente vai tendo, mas, como eu disse, muito menores do que se você pegar, sei lá, a indústria de vestuário, por exemplo. Você sabe o quanto você pode adiar a troca do guarda-roupa em função de uma crise econômica. Não vou comprar roupa esse ano, compro só ano que vem. Em termos práticos, o que isso significa em números? Significa que você vai crescer um pouco menos esse ano? Isso significa que a gente vai crescer bem, a gente continua crescendo muito, mas muito em função de um plano agressivo de expansão. A base de crescimento mesmo nas lojas sente esse efeito que eu estou dizendo, uhum. Mas que, apesar disso, o nosso ritmo ele vem sendo tão vigoroso que está ainda acima dos planos do IPO. Se você pegar a nossa entrega de 2021, é quase que o número que a gente iria fazer em 2022. Então, a gente está super on track ainda das perspectivas que a gente tinha naquele momento do IPO em 2020. Tá? Então, só para você ter uma noção de ordem de grandeza, você pega 2021, a gente duplicou o faturamento em relação a 2019. Agora, 2019 já tinha sido lá 1,2 bi. Duplicar uma empresa que fatura 10 milhões é uma coisa, 100 milhões é uma coisa. Agora, pegar uma empresa de 1 bi em 2 anos. Ou seja, vamos pensar de um outro jeito. A gente demorou lá 17 anos para atingir 1 bilhão e 200. 17. Aí, depois, em mais 2 anos, a gente fez mais 1 bi e 200 e foi para 2,5. Então, isso mostra o vigor do nosso passo aí de crescimento. O nosso tempo está quase acabando, mas eu queria fazer uma pergunta que eu acho que a gente olha um pouquinho mais para frente. Quando vocês fizeram a aquisição da Petix, tinha lá, eles já tem uma situação fora do Brasil. Como é que vocês veem esse mercado externo, né? Se existe algum plano de fazer eventualmente uma abertura de loja fora do país ou uma expansão do ecossistema para fora, como é que se daria isso? A Petix, na verdade, está presente, inclusive, em todos os estados americanos. Uhum. Né?
E a Zidog, que foi antes que isso, está presente em 53 países pelo mundo. Então, já existe uma presença internacional bastante interessante através dessas duas companhias. Quando você pensa em varejo internacional, eu sempre entendo que isso será uma possibilidade. Não sem antes esgotar ainda muito mato alto, muito oceano azul aí que tem para fazer no Brasil. Né? A gente hoje tem 178 lojas, estamos presentes em 19 estados. Esse ano ainda a gente vai penetrar em mais 3 estados, então vamos para 22, e restaram apenas 5 estados, que nos próximos anos a gente espera cobrir. E aí vai chegar uma hora que a gente vai olhar para o dinheiro do investidor e vai pensar, pô, onde é mais produtivo usar esse capital? Abrindo no interior desse estado ou abrindo em Santiago, em Bogotá, em Buenos Aires, em Nova York? Não sei. A gente hoje está com a mentalidade muito globalizada para entender, até por conta da presença das Zidog em 53 países. A partir de agora e ao longo dos próximos anos, a gente vai estar enxergando o que acontece no mercado pet em várias partes do mundo. Quando eu disse que a gente tem como um diferencial competitivo a omnicanalidade, é um diferencial competitivo que virou um case mundial. Não tem nem no mercado europeu, nem no americano, esse modelo de omnicanalidade com a força que nós criamos. E aí vem a provocação. Bom, faz sentido para o consumidor brasileiro, mas se faz sentido para o consumidor brasileiro e para o americano, e para o consumidor espanhol, ou português, ou o argentino, ou chileno, ou colombiano, não valeria também? Não faria sentido? Será que tem alguma diferença cultural que para o brasileiro funciona mais para esses consumidores? Não sei dizer. Assim, a nossa cabeça é muito de levantar perguntas e não ter medo de testar as respostas e, sobretudo, aprender. Não dá para ter essas respostas, mas que dá para levantar essas hipóteses, que são razoáveis, pelo menos de tê-las, e fazer testes, não tenha dúvida. Testes faremos, espero aí que nos próximos 2, 3 anos já tenha alguns testes acontecendo. Agora, rolloutar ainda leva mais tempo. Agora, testar, não. Onde que faria mais sentido? Vocês já estão pensando nisso? E onde que faria mais sentido começar essa? Tem muitas brasileiras que começam aqui pela América Latina, né? Assim, se você me fizesse essa pergunta antes de adquirir Zidog, seguramente eu ia falar que faz mais sentido qualquer país do Mercosul. Seguramente, seria uma resposta muito natural. Hoje, pela penetração que a Zidog tem no mercado, junto com a Petix agora no mercado americano, na Europa, a gente sabe que existe uma importância assim, dessas marcas, um aumento de participação aí muito interessante. O que eu posso te dizer é, não estamos apenas olhando se faz sentido ou não no Mercosul. A gente está olhando se faz sentido em qualquer parte do planeta. E quanto tempo, você falou, uns 2, 3 anos isso poderia acontecer? Para pilotar, para testar, não para rolloutar. Rolloutar, antes de 2025, eu acho que não aconteceria nenhum tipo de rollout fora do Brasil. Né? Naturalmente, a gente está falando de expectativa, mas eu não vejo. Qual a grande diferença? Antes, a gente iria começar a estudar mercados a partir de 2025. Esse era o meu discurso no IPO. Depois, até 2025, foca no Brasil. Depois a gente começa a olhar para fora. A diferença é que essas aquisições, esse depois começa a olhar para fora, desapareceu. Porque a gente tem que olhar para fora desde já. Então, olhar para fora e aprender mercados fora e pensar em hipóteses fora adiantou. Então, ao invés de começar a pensar em 2025, a gente começou a pensar em 2022. A gente ia começar a pensar em 25 para provavelmente fazer algum esquema de rollout em 2027, 2028. O que vai acontecer é que a gente puxou essa agenda, então a gente começa a pensar agora, e aí, se houver algum rollout, pode ser que aconteça a partir de 25. O piloto que você diz é a abertura de uma loja, assim, para ver como é que é.
Por exemplo, abrir um modelo. Assim, tem um monte de perguntas. O que é melhor? Abrir uma loja grande de experiência? Abrir uma loja pequena? Vamos apostar as fichas na omnicanalidade? Vamos apostar as fichas em integrar serviço? Vai depender do país, vai depender de entender a dinâmica desse país. O que eu posso te dizer é que, da nossa parte, da parte dos fundadores das companhias que adquirimos, sobra vontade de querer pensar o mundo em termos de expansão. Sobra vontade. É que a gente precisa ter disciplina. A gente precisa ter muito foco e disciplina. Uma empresa que tem só 7,5% do mercado, como nós temos, a gente não pode se dar o luxo de criar um grau de dispersão agora, de começar a olhar outras coisas com 7,5% do mercado. Tem muita coisa para fazer aqui. E a gente quer estar seguro que a gente vai, inclusive, dar a velocidade adequada para o crescimento aqui, porque a gente sabe que ser first mover faz muita diferença. A gente chegou em Manaus algum tempo atrás, aí fomos os primeiros a chegar, já estamos na segunda loja e já temos mais 2 contratos na cidade. Em breve a gente vai estar com 4 lojas em Manaus. Está com 3 lojas em Cuiabá, sem que ninguém tenha chegado em Cuiabá. E eu posso citar vários lugares que isso aconteceu. Chegar antes é um diferencial competitivo importante. E a gente quer chegar, sobretudo, antes no Brasil. Agora, nos outros mercados, aí vai ser cenas dos próximos capítulos, aí o que vai acontecer com outros mercados. Então tá bom, Sérgio. A gente poderia ficar a tarde inteira aqui conversando, mas nosso tempo acabou e eu agradeço mais uma vez a participação aí no programa e seja bem-vindo para voltar também, mais uma vez. Agradeço. Valeu, Gabriel. Muito obrigado. Parabéns pela condução da entrevista e espero que a gente volte a se lembrar. Obrigado, Sérgio.